Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou Custódio e a gente está aqui sempre falando desse tema de uma forma muito carinhosa para vocês, sempre com um convidado mega especial, como a convidada maravilhosa de hoje, que eu já apresento para vocês. Antes de apresentá-la, só gostaria de convidar todo mundo aí, obviamente, a seguir a gente nas redes sociais, assinar o canal no YouTube, porque toda vez que a gente vê episódios como esse, vocês vão ficar sabendo aí em primeiríssima mão. Não deixa de seguir a gente aí também nas redes sociais, a gente está em todos os lugares, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, tudo. Não deixa de seguir a gente aí. Bom, a nossa convidada de hoje, especialíssima, escritora e artista plástica, nascida em Santarém, interior do Pará. Tem um livro publicado pela editora Jandaíra, chamada Flor de Gume, que eu particularmente adoro, com a edição da Jaride Arraes, que também esteve aqui com a gente aqui no pódio, uma querida. Super beijo aí, Jaride. O livro foi ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura 2021 na categoria Contos. Ela é a segunda escritora do Norte a ganhar um Jabuti no eixo literatura em 64 anos de premiação. Flor de Gume foi um dos livros mais lidos pelo projeto Leia Mulheres em 2021. Em 2023, o livro foi homenageado em Boston, em eventos das bibliotecas Cambridge Public Library e Boston Public Library, além de ser tema de turmas de estudos de gênero em Harvard. Nossa Senhora, o livro está voando já. Seja super bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Monique Malcher. Que prazer ter você aqui. Finalmente, né? Finalmente! Finalmente acompanhando o podcast sempre, né? Inclusive, conheci o podcast através da Jaride, né? Boa. Jaride sempre me apresentando as coisas boas. Ai, que maravilhoso. Ela é maravilhosa demais também. Aprendo muito com ela. Ela me apresenta também muitas coisas boas. Sim. Mas bem-vinda aí, Obrigada. Tá? Demais mesmo. Que alegria ter você aqui com a gente. Bom, para a gente começar aquecendo aí o tema, conta para a gente, então, como é que a literatura entrou na sua vida? Da artista plástica, como que você chegou ali na literatura? Eu acho que a minha trajetória, eu sempre falo que é uma trajetória muito diversa, assim, plural mesmo, porque acho que a literatura chegou para mim um pouco depois, porque primeiro veio a palavra. Eu sempre falo isso. Uhum. A palavra chegou antes. Porque, assim, eu tenho várias formações, né? Uma pessoa meio doida. Sou formada em jornalismo. Tipo, sou médica, sou advogada. Tipo isso, assim. Sou formada em jornalismo, aí fui fazer mestrado em antropologia. Sempre quis fazer artes plásticas, não fiz, mas sempre estava experimentando. Fui drag queen. Que maravilhoso! Eu sempre conto isso, né? Fui artista da performance. Que demais! Então, nessa época, eu pesquisava muito, né? Imagens, costurava, fazia maquiagem. Então, eu sempre tive envolvida com a imagem e eu sempre acreditei que a imagem tinha essa ligação muito forte com a palavra. Tanto que, quando eu escrevo, eu gosto muito de escrever no sentido de criar imagens, né? Fazer as pessoas realmente se transportar para aquele cenário onde eu estou criando, né? Escrevendo, enfim. Então, a minha trajetória foi muito plural nesse sentido, mas todas essas coisas que eu estudei, tive experiência, fui repórter policial. Nossa Senhora! Forrest Gump. Tipo isso, assim. Fui. Demais. E aí eu sinto que tudo isso, olhando hoje para esse caminho como escritora, tudo isso formou a escritora que eu sou. Mas muito antes de tudo isso, eu tive muita influência das mulheres da minha família. Eu sempre falo isso, especificamente falo da minha avó materna, que era uma mulher ribeirinha, uma mulher que se autoalfabetizou, alfabetizou várias crianças no interior, né? Que demais. Alfabetizou meu avô. Depois, já ele idoso, né? Ela alfabetizou ele. Então, inclusive, eu tenho um conto no livro que a avó alfabetiza o marido, né? É muito inspirado nessa história. Que é a história de várias mulheres, né? Que aprendem por conta própria a ler, a escrever. E a minha avó tinha
posso dizer, um ritual, assim, de família, de final de semana, que era, ela fazia a gente arrumar a casa, a sala. Eu lembro que aquelas... tem muitos interiores, não só do Pará, mas que tem aquele chão, a casa tem um chão vermelho. Sim, aquele cimento vermelho, né? Porque parece cera, uma coisa assim, né? Exato, que tinha cerinha vermelha. Exato. E aí eu sempre lembro que a avó pedia pra gente ajudar ela a encerar o piso, preparar o piso, que no próximo dia, né, isso no dia anterior, e aí no outro dia era o dia de contação de história. Então ela usava coco, ela usava chapa de pulmão para fazer tempestade, e aí eu sempre falo, nossa, hoje olhando para essas coisas, eu vejo minha avó era uma artista, era uma sonoplasta, Total. uma contadora de história. E aí eu lembro muito daquilo que o Krenak fala sobre a palavra, a literatura, nascer da oralidade, né? Nossas histórias começam na oralidade. E é muito importante também que vá para o livro e a gente registra essas histórias, porque elas nascem na oralidade. Então, para mim, a palavra chegou primeiro porque ela chegou na contação de história. E foi ali que eu entendi que eu queria contar histórias, antes de saber o que era uma escritora. Nossa, maravilhoso. Você sabe que você me trouxe uma memória agora da enceradeira, né? Sim. Que tinha, às vezes, você passava a cera no chão com pano e depois você ia com a enceradeira, né? Pra dar aquele brilho, como você faz com sapato, né? Sim. Nossa, era verdade. Muito comum, sim. Minha piso. avó, imagina, minha família do Ceará, interior do Ceará, era muito comum na casa da minha avó esse tipo de prática, vamos dizer assim, né? De passar o pano ali, passar a cera e depois uma enceradeira. A porta que era uma cortina. Brilho. Exato. Lembro de brincar, me enrolar no pano. Sim, verdade. Maravilhoso. Então era um momento, assim, incrível, muito lúdico para mim. Porque eu era criança, então tudo era muito bonito, tudo era muito novo para mim. Então, toda vez que eu tento escrever, eu penso nessa adulta que escreve, mas que também escreve com essa criança. Então, eu sinto que onde eu tô, essa criança tá comigo. E ela é a minha ancestral mais antiga, é a minha criança que escreve comigo. E foi ela que me ensinou que a palavra vem primeiro. Nossa, maravilhoso. Que história linda. E sua avó é uma guerreira, né? Porque fazer tudo isso a partir dela mesma, né? Num tempo, imagino, e numa região especificamente totalmente machista e tudo, a mulher com pouquíssimo espaço. Teve 14 filhos, minha avó. Uma época que não tinha os remédios, né? Anticoncepcionais, essas coisas. Muita coisa, Aí tem que administrar a família, o marido, todos os filhos e alfabetizar essas crianças. Ainda conseguir trazer a poesia para a vida, né? Sim. As histórias, a palavra, que coisa linda. Muito presente na vida da minha avó. E isso também eu vejo que passou para as outras gerações, porque a maioria das mulheres da minha família materna, elas são professoras, né? Minha mãe é professora, escreve poemas. Segundo ela, não quer nunca publicar. Ela fala, só vou publicar depois que morrer, você publica para mim. Eu credo, mãe, não fala isso. Mas assim, eu tenho muito apoio, por exemplo, da minha mãe, porque é muito feliz pra gente que eu esteja envolvida com o livro, com a literatura. Isso tá na nossa história. Muito legal. Eu acho que pra mim é quase a continuação dessa história que a sua avó começou, né? Sem dúvida. É você continuando essa história de um outro formato, de um outro jeito, né? Total. Mas a história é a mesma. Eu sou uma contadora de história. Uma contadora de história, a palavra, é a poesia, né? Então, que maravilhoso isso. E aí, você falou das raízes, né? E a gente citou aqui no começo, você é uma escritora, né? Do interior do Pará e tal. Muito, imagino que bastante taxada aí no bom, no sentido que a gente achar que cabe.
de escritora regional, né? Que isso é uma discussão que a gente já viu bastante, que a gente tá sempre falando disso, né? Dessa história, o que de fato é regional. Eu vi uma ilustração de um mapa que eu achei maravilhoso, né? Porque, eu vi isso. Né? É tipo, o nacional é a bolinha aqui e o regional é todo o restante. Tipo, cara, como que isso pode ser maior que isso, né? Então, acho que ali tem uma lógica interessante pra gente olhar. É uma leitura ali mais do ponto de vista geográfico, mas ali tem um significado. E aí tem uma coisa para a gente prestar atenção. E eu queria te perguntar dessa taxação de ser uma escritora regional, esse estigma aí. O que isso lhe ajuda, o que isso lhe atrapalha, assim, hoje? Uhum. Eu acho que quando vem essa discussão, eu sempre lembro de duas coisas, assim. Uma delas é a discussão que a gente tem, por exemplo, sobre América Latina. Uhum. Quando a gente fala sobre... A gente está sempre procurando o norte das coisas. Qual é o meu norte? Enfim, a gente sempre usa essa palavra, né? Norteando as coisas. Eu lembro que o Paulo Freire falava sobre isso, que até a construção das palavras. Por que que a gente fala que a gente está buscando o norte, norteando, porque o norte não é a América Latina, né? Tanto que tem aquele desenho, né? Agora eu não vou lembrar o nome do artista, mas que é a América Latina invertida. Sim. Que esse seria o nosso mapa, né? De verdade. Como as coisas, como a gente vê o que é o norte, o que é o centro. E isso também é relacionado ao Brasil. Quando a gente pensa na construção brasileira, a gente também está falando historicamente de onde as coisas acontecem. Por exemplo, quando você vai falar de Semana de Arte Moderna, você fala de um movimento muito importante de arte que aconteceu no Brasil, mas que é um movimento que, na verdade, é um movimento mais regional do que qualquer outra coisa. Sim. De atores ali, né? Falo atores como pessoas que atuam, né? Que viajaram para a Amazônia, né? Alguns desses artistas viajaram, se encantaram com as coisas que viram, enfim, e produziram quadros, livros, né? Inclusive, tem uma escritora que é a Trudora Dorrico, né? Que as pessoas também conhecem como Julie Dorrico, que ela vai falar sobre isso, da Semana de Arte Moderna, por exemplo, da escrita do livro de Macunaíma, né? Que, na verdade, Macunaíma é o Macunaíma, que é uma entidade muito importante, né? Para os povos indígenas. Então, tem algumas questões. E não é a gente jogar fora o que foi escrito. Deus me livre, eu não sou desse que tem que queimar, vamos queimar. Não, mas é importante a gente debater sobre essas coisas, pensar, repensar, né? Tudo que é produzido, já foi produzido, que está sendo produzido hoje. Então, eu sinto que, ao mesmo tempo em que é muito importante eu sempre falar que sou uma autora do Pará, que sou uma autora amazônida, mas, ao mesmo tempo, eu também sou uma autora brasileira, uma autora contemporânea. Sem dúvida. Porque me parece que é esse lugar que eu não posso ainda ocupar, que não me é permitido ocupar, né? Porque se tivesse a Amazônia, pedir licença, né? Amazônia, o que acontece ali é a parte de um Brasil, né? Então, o que é o centro, né? O que é o centro do Brasil? O que a gente entende como centro? É centro econômico, centro cultural? Então, muitas vezes, os espaços de capitais, assim, do Sudeste foram construídos por mãos de migrantes. Então, muitas vezes, por exemplo, eu fico fazendo perguntas: será que eu seria realmente lida como hoje tenho sido, apesar de todas as dificuldades, que ainda não acho que sou lida como deveria, mas será que eu seria lida se eu não tivesse saído do meu local? Ainda preciso sair do meu local. Os artistas também ainda
ainda estão nessa de migrar, ter que migrar, né? Morar em outros locais para serem ouvidos por outras pessoas, Sim. a ter acesso à mídia, enfim, várias questões que puxam aí. Sim. Mas eu gosto de dizer que eu sou uma autora nascida no Pará. Exato, perfeito. Uma autora nascida na Amazônia e que isso me guia grande parte do que eu escrevo, mas isso não me define também, porque não há uma única definição do que é ser uma pessoa amazônida, né? Uma artista amazônida. Sem dúvida. Um ótimo ponto, isso que você trouxe, de não necessariamente que você é de um lugar que você precisa ser só aquilo, né? Mas aí eu queria só fazer uma outra pergunta para você, que eu já vi você comentando alguma coisa nas redes, que as pessoas já estão assim, nossa, mas se o outro livro também vai ser vai se passar no norte, né? Como você encara isso? Tipo assim, cara, qual é o problema também, entendeu? Porque você poderia escrever um livro se passando na Itália ou em qualquer outro lugar do mundo, tipo. Essa escolha é muito sua, né? Mas como é que você encara isso, assim? E onde você acha que tá esse estigma, assim, dessa... Por que ninguém fica perguntando para um escritor de São Paulo se a história dele, a segunda, a terceira ou a quarta, vai continuar passando em São Paulo ou em Rio? Entendeu? Eu acho que ainda tem uma espécie de exotificação com o norte, o nordeste, mas eu vou falar aqui especificamente do norte, que é o que eu conheço mais. Acho que existe essa exotificação porque muitas pessoas também não conhecem, né, geograficamente, nunca viajaram, nunca estiveram. Então, existe ao mesmo tempo essa vontade, essa espécie de admiração e que às vezes se embola com essas derrapadas assim, né, de tipo, vai se passar de novo e tal, como se fosse algo cansativo, como se fosse, como se o meu primeiro livro ele encerrasse, me colocasse no mapa literário, porque eu trouxe algo que é exótico. Exato. Então já tá bom, ela já apresentou o exótico, agora vamos para a literatura de verdade, né? É meio isso assim que eu verdade. sinto. Mas eu não, no fundo, eu acho que eu não me incomodo muito com isso, porque eu não ligo muito pro que as pessoas vão achar do que eu escrevo. E quando eu sempre digo isso, eu sempre falo isso, causa um impacto assim, e depois eu me explico sempre. Que é o seguinte, se eu for ligar realmente para a recepção do que eu escrevo, eu não vou escrever aquilo que eu devo escrever, aquilo que eu sinto que eu preciso escrever, né? Então eu preciso estar conectada com a minha história. E aí, quando o livro está pronto, eu vou repensar algumas coisas, vou ver outros caminhos, se eu acho que tem que mudar alguma coisa. Perfeito. Mas eu não fico, as pessoas esperam tal coisa de mim. Porque se eu fosse entrar nessa lógica, eu não escreveria o Flor de Gume, porque as pessoas não esperam narrativas do norte, né? Não esperam narrativas que se passam no interior, ribeirinhas, de mulheres assim, que ninguém fala, né? Que parecem desimportantes. Então, essas histórias não são tão esperadas assim. Então, eu não escreveria esse livro, né? Então, foi por ser teimosa e achar que essas histórias eram importantes e são, que eu escrevi, assim como tem vários autores teimosos que estão escrevendo livros, e isso cria um cenário de a gente estar reescrevendo esse Brasil, né, contemporâneo de interior. Eu sinto que os livros estão se afastando um pouco das grandes capitais, da centralidade, e estão indo para o interior, né? Acho que a gente se cansou aí de um período, um bloco. Muito das mesmas histórias e muito dos mesmos locais, né? Isso. Eu acho que isso é uma coisa que historicamente acontece. Esse afastamento e depois talvez uma aproximação e depois de novo chega outra geração repensando aquilo. Enfim, no futuro vai ter uma outra geração repensando o que eu fiz e assim vai, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que está tendo uma coragem aí também, primeiro, de trazer essas histórias
para o âmbito mais nacional, vamos dizer assim, e ter uma coragem, inclusive, até de romper formatos, né? A gente está vendo outros jeitos de se fazer romances, né? Trazendo cartas dentro, trazendo textos, trazendo fotos, trazendo documentos, trazendo coisas, né? Outros elementos, né? Para que sejam contadas essas histórias também de outras formas, né? Porque não existe uma forma única, né? E o ponto que eu ia te falar também, em cima do que você falou da questão das críticas, nunca vai agradar todo mundo, né? Então, eu acho também que se você partir do princípio que você vai ficar esperando essa aprovação e o quão você vai ter dessa aprovação, por mais que você tenha um número alto ali, ele nunca vai ser 100%, né? Então, acho que nesse momento, eu mega concordo com você. Tipo, cara, produz o que você acha que tem que ser produzido e, assim, não vai agradar todo mundo e tá tudo certo. E segue a vida. Vai agradar quem se conectar com a história que você quer contar e tudo bem, né? Ninguém vai ser, nenhum autor, eu sempre digo isso nos cursos que eu dou de escrita, que nenhum autor é unanimidade. Exato. Né? Mesmo os gigantes, né? Não vai ser, nenhum Exato. É unanimidade, assim. Pode ser que o autor seja muito lido, muito querido, mas sempre vão ter leitores que não vão se conectar por Exato. diversos motivos, e se o autor ficar nessa de, meu Deus, por que não gostou? E aí, às vezes eu vejo autores, por exemplo, lá no Scoob, Amazon, enfim, tem o comentário dos leitores e o autor vai lá, mas por que não gostou? Não sei. Tipo, tirar satisfação. Sim. Adoro. Eu fico, minha gente, não se gaste com vão escrever. Isso, tá tudo bem, você vai, vão escrever, é isso, vão comentar, e a gente tem que ter também o bom humor. Exato. Para encarar isso, Exato. nem tudo precisa dessa alta seriedade. Eu acho que o bom humor é muito bem-vindo no trabalho dos autores, e acho que falta um pouquinho de bom humor, assim. Sim, e você sabe que falando nisso, eu lembrei agora que esse final de semana eu vi um post da Natália Borges Polesso, que é bem isso, né? Sim. Tipo, cara, seria muito mais fácil ela ir lá e printar todos os comentários bons dos livros e postar, seria mais óbvio, né? Sim. Não, ela foi lá e postou alguém que tava detonando o livro dela, entendeu? E tipo, cara, e tá tudo certo. Eu até comentei Achei com maravilhoso ela, isso. Nossa, até comentei, mandei pra ela, olha esse aqui, ó, já recebi comentário assim, e a gente riu e tal, e pronto. É isso. E é sobre isso, porque você saber que você não vai ser unanimidade e que tá tudo certo. E tá tudo certo. As pessoas vão ler diversos tipos de livros. Eu também tenho meus gostos como leitora. Exato. E às vezes não é unânime nem o próprio autor. Tem um livro que você gosta muito de um autor e tem um outro que você não gosta nada. Então, assim, tá tudo certo, entendeu? Bom, falando nesse caminho da escrita aí, especificamente, a literatura é um dom, é um espaço intocável para você? Ou na sua opinião, na verdade? Jamais. Jamais. Quando eu ouço a palavra dom, a minha pupila espoca, assim. Porque eu acho que eu gosto muito de fazer essa brincadeira das palavras. A gente vê a etimologia das palavras, né? E dom já vem com essa etimologia que era o dom, era o senhor, né? Sim. Era aquele que manda na casa. Então, várias palavras são provenientes disso, né? Doméstica, domesticidade. Bom ponto. Né? Então, o dom era que vem essa ideia de que tem pessoas que são escolhidas para fazer aquilo, né? Então é mais fácil você ensinar uma população que algumas pessoas podem escrever, registrar coisas porque elas têm o dom. E aí certas pessoas falam, então isso aí não é para mim, né? Isso aí não é para mim. Tem uma exposição em tal lugar. Não vou entrar porque museu, eu não tenho roupa para ir, para entrar nesse espaço.
espaço. Então, muitas pessoas não entram nesses espaços porque elas não se acham aptas, elas se acham burras, inadequadas, né? Eu sempre conto uma história de uma amiga que é uma escritora paraense que chama Rafaela Oliveira, que a gente foi almoçar uma vez e ela falou assim: quando eu era criança, Monique, eu pensava que todos os escritores, todos os livros do mundo tinham sido escritos por homens idosos mortos. De barba branca. Fúnebre. E a gente riu disso, e aí a gente começou a conversar sobre isso, que era uma percepção de criança, mas também era uma percepção de que era algo intocável. Exato. Era algo de gabinete, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que eu fui buscar na antropologia, formação em antropologia, me tornei antropóloga, e trouxe isso... conectei isso à minha escrita. Então, eu sou uma pessoa que entrevista pessoas para escrever ficção. Maravilhoso. Né? Na pesquisa dos personagens, você está falando, né? Isso. Faço uma espécie de etnografia mesmo. Então, eu pude entender que eu podia usar esses recursos para escrever, mas para ter acesso a esse lugar da antropologia, do jornalismo e tudo mais, eu tive que entrar em uma universidade, né? Tive bolsas, várias coisas aconteceram que eram políticas públicas que me levaram para esse lugar. Então, não foi um dom. Exato. Foi uma construção, uma busca, né, uma também. busca. E também não foi um merecimento, né? Porque ela mereceu e tal. Não, foi uma construção. Então, eu sempre falo... que recursos hoje a gente tem? A gente quer um país de leitores, mas a gente também quer um país de escritores, né? Pessoas que registrem e contem essa história, porque o que acontece hoje está sendo registrado por quem? Né? E a ficção também faz parte desse registro histórico. Total. Exato. Então, eu não acredito no dom. Eu acho que o dom é uma invenção para afastar certas classes, certas pessoas da escrita. Porque a escrita é muito poderosa. Sim. Muito mais do que a gente pode imaginar. Maravilhoso, adorei os pontos todos. E aí, falando mais nessa questão dos novos escritores, o que você acha que mais amedronta hoje os novos escritores? Eu acho que isso vai mudando com o tempo. Eu fico observando, de ano em ano, parece que se passaram 10 anos. É mesmo? Porque tudo muda, assim. Ao mesmo tempo que nada muda, as questões são muito parecidas, mas tem novas questões surgindo. Por exemplo, não era uma questão para mim, antes das publicações, ser por exemplo, uma autora best-seller. E hoje eu acho que eu percebo os novos autores ainda nem publicaram seu primeiro livro, estão muito preocupados em vender 1 milhão de cópias. Exato. Exatamente. Bom, para ser um disco de se escrever, né, primeiro, platina, querido? Vamos primeiro escrever, né? Vamos primeiro ser lido. Então, eu acho que falta, assim, entender que a gente precisa fazer um trabalho de base, né? E esse trabalho de base que envolve a escrita estar nas escolas, abordar professores, conversar com leitores, entendeu? Então, eu acho o máximo autores que montam sua banquinha em feiras, na rua, levam na mochila, porque isso tá na minha história, né? Eu sempre conto isso. E eu amo isso porque é você entender que tudo tem uma base, que é formação de leitores. E eu acho que a internet cria uma ilusão de que rapidamente, né, você vai ter 1 milhão de leitores e se você não tiver isso, então porque você escreve mal, você é ruim, né? E não é isso. Então a gente tem que voltar para a base. Eu acho que as pessoas deixaram de entender, os novos autores, gente, se tem uma pessoa que leu o teu livro e aquilo tocou ela, isso é extraordinário. Exato. Muitos autores morreram sem serem lidos por ninguém. Entendeu? Então,
Eu fico assim, gente, se eu conseguir vender 10 livros, 10 pessoas me leram, eu ficava assim... Nossa, quando o Flor de Gume saiu, na primeira semana eu vendi 100 cópias. Eu fiquei, meu Deus, 100 pessoas vão me ler. Estrondoso. Eu sou uma best-seller. Porque imagina, as pessoas esquecem que 100 cliques, 100 curtidas, na verdade são 100 pessoas. Imagina 100 pessoas numa sala te aplaudindo, dizendo que legal. A gente perdeu um pouco essa dimensão, né? Sim. A gente perdeu, tipo, você faz alguma coisa, 1000 pessoas curtem, você fala, ai, gente... Flopei, não aconteceu nada. 1000 pessoas. Mas bota 1000 pessoas num lugar pra te assistir. Exato. Você vai ver o quão grande é isso. É um show. Provavelmente você vai tremer pra falar pra 1000 pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Interessante. E dentro desse caminho que os novos escritores, desse caminho até ele ficar pronto, se sentirem prontos, né? Acho que como um dia você se sentiu. Quando que o escritor pode dizer que ele é escritor? Ai, essa pergunta é muito difícil. Mas eu acho que você... Primeiro, você já é escritor antes de sentir. Acho que tem essa coisa de você estar... Eu falo muito pela minha experiência, que eu já estava nessa construção, já estava fazendo, já estava trabalhando. Eu não acredito que todas as pessoas que escrevem, elas podem virar... Elas são escritoras. Eu não acredito nisso. Acredito que a escrita está para todas as pessoas. Perfeito. Todas as pessoas podem escrever. Mas trabalhar com escrita, ser uma escritora, requer um pouco mais do que gostar de escrever. Sim. Né? Até em respeito à categoria toda, né? A gente sabe o quanto vocês trabalham para ter um livro pronto, para ter muitas vezes até um texto. Exato. Né? Isso não exclui, né? As pessoas todas... O texto, a escrita está para todos, né? É nesse sentido, é algo bem... É uma linha bem tênue, né? Mas eu acho que tem essa diferença, assim. Mas eu acho que pelo menos para mim, eu não posso falar por outras pessoas, mas eu senti que eu era escritora já na infância. E que é uma história um pouco diferente de muitos autores que eu ouço, assim, porque, na verdade, isso foi me retirado quando eu virei adulta. Então, teve essa cisão, assim, essa quebra, porque quando eu era criança... Eu dizia, eu sou escritora. eu sou escritora, porque eu escrevia direto, eu fazia jornalzinho, né? A minha mãe, eu sempre brinco, eu falo, a minha primeira editora não foi Jari de Arraes, foi minha mãe, porque ela sentava para costurar e, ao mesmo tempo, eu estava lá fazendo redação de escola e ela editava, e a minha mãe era bem rigorosa, né? Professora, bem rigorosa, e aí eu aprendi que tudo bem ser editada, já desde criança. Legal. Então, eu já vivia nesse âmbito, então eu já me via como escritora. E uma coisa que a minha mãe sempre falava para mim era, mas as pessoas não sabem que você é. Você precisa, em algum momento, infelizmente, provar que você é. Né? E isso é uma realidade do mercado. Só que eu não entendia isso, porque eu era muito criança para isso, né? Mas na fase adulta, isso foi me retirado, né? Porque as pessoas riam quando eu falava que eu estava escrevendo um livro, que um dia eu ia ser muito lida. Eu falava, um dia eu vou ser muito lida. Meu, que maravilhoso. Era essa coisa, eu tinha uma autoestima em relação à escrita, assim. E isso foi sendo me retirando, né? As pessoas foram me retirando isso até o momento que eu me fechei completamente. Eu disse, bom, eu vou morrer e eu não vou publicar nada. E... Como que as pessoas retiravam isso de você? Falavam, não, você não vai chegar nesse lugar, é isso? Eu acho que as pessoas riam quando eu falava isso, porque era um meio em que a gente não convivia com um escritor que seria considerado um escritor de sucesso,
sucesso, algo do tipo, assim. Então, eu era estudante de jornalismo, então as pessoas encaravam como se eu fosse uma pessoa muito no mundo da lua, que eu era uma pessoa sonhadora em relação à literatura, né? Até em redação de jornal eu era chamada a atenção nos meus textos, porque eu sempre começava, é aquilo que a gente chama no jornalismo de boneca, né? Eu sempre começava boneca muito literária, minha editora chamava, Monique, vem cá. vamos pegar leve, jornalismo, né? Assim. E aí eu ia para as entrevistas, fazer entrevista do dia a dia, trabalhava num caderno de cultura, e eu tinha que fazer 3 matérias no dia, que é ok para os jornalistas, é isso a nossa vida. Mas eu queria passar 4, 5 horas tomando um cafezinho com o artista fulano de tal, velhinho e tal, queria conversar com ele. E aí não tinha tempo para isso. E eu entendia que eu queria escrever a ficção mesmo, assim. Legal. Então eu fui entendendo pelo caminho. Legal demais. Você ficou falando aí dessa experiência aí com a sua mãe, me veio uma coisa na cabeça, tipo, enquanto a sua mãe costurava tecido, você costurava palavras ali do lado, né? Sim. Um dia desse ela falou isso, por causa das zines, né? Que são costuradinhas. Sim, olha, é verdade. Ela disse que viu um vídeo de eu costurando, e aí ela falou, nossa, isso me emocionou muito. Que demais, que demais. E se você tivesse que definir essa época da sua vida em uma palavra, qual que seria? Da infância, assim? Desse momento, você com a sua mãe ali, enquanto ela costurava, você escrevia. Ai, que forte. Isso sempre me emociona muito, porque eu acho que pode parecer clichê, mas eu acho que resistência é a palavra que me vem à cabeça. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque eu acho que você foi muito resistente para devolver tudo que lhe tiraram, né? Pelo que você está contando dessa experiência. Como se tivessem ido esvaziando você desse sonho. E chegou em algum momento que você falou, não, vem cá. Porque era muita loucura. Eu vou trazer de volta porque isso. Porque parecia muita loucura, assim, uma menina do interior e, além do interior, da periferia, sonhar e ter autoestima literária. Uma criança de 10, 12 anos falar, eu sou escritora. Adoro. Eu falava, eu sou escritora, né? E na escola já fazia jornalzinho, e aí eu chegava com a professora e falava, professora, porque eu queria fazer um jornalzinho, porque eu sou escritora. Demais, achei demais esse ponto que você trouxe. A gente falou quando o escritor está pronto. E um texto? Quando que ele está pronto? Eu queria ter essa resposta, porque eu acho que, para mim, é a desistência. Boa. Eu chego, eu sempre sou muito obcecada por aquilo que eu estou escrevendo, e obcecada no sentido, assim, que eu acho que a minha formação ela é muito da pesquisa. Então, eu sou muito apaixonada pela pesquisa. Então, eu estou pesquisando aquilo há muito tempo, e aí vou escrevendo. Eu pesquiso e escrevo, pesquiso e escrevo, pesquiso e escrevo. Aí, de repente, eu vejo uma coisa que me afeta ali, e eu falo, nossa, então eu vou mudar. Esses 3 capítulos aqui, tenho 30 páginas, adeus essas 30 páginas, porque agora eu tive uma ideia que eu vou ter que mudar essas páginas. E você desapega fácil? Muito. Olha, interessante. Eu desapego muito fácil, porque eu acho que eu fui aprendendo que escrever não é adição, é subtração. É você retirar, é você se desapegar, porque quando você está muito apegado àquilo, você não consegue avançar, né, no que a história pede para você. E às vezes chega um momento que eu sou apenas uma ferramenta da história, porque aquelas personagens, aquele lugar já existe, já tem vontades que eu criei, e agora eu, como a deusa desse lugar, não mando mais em nada. Eu tenho que seguir o fluxo daquilo, da criação, né? Então eu me desapego, assim, enquanto eu estou escrevendo. Não, interessantíssimo. E até pegando esse gancho, eu estava lendo no ensaio, não lembro agora de quem era exatamente, que eu tenho lido muito ensaio, que eu acho maravilhoso demais, os ensaios. E esse autor, agora, infelizmente, eu não lembro se foi no livro do João Tordo,
como sobrevivência no escritor, alguma coisa assim. Não, e ele cita que o Tolstói, quando estava escrevendo a Karenina, ficou 45 dias longe da história, porque falou que ela foi embora, ela não voltava. Sim. E se ela não tivesse voltado, aquela história teria morrido, ele não teria continuado. E é um pouco isso, né? Nossa, demais. E eu sempre falo, um dia desse eu postei um texto, eu falo, eu não gosto muito de falar sobre projetos que estão caminhando, mas eu senti a necessidade de escrever um pouco sobre o que eu estou passando agora, que eu falei, gente, o livro novo que eu estou escrevendo, se eu me emocionei escrevendo Flor de Gume, eu chorava muito nas escritas do Flor, assim, porque ele é um livro, a gente também. Ai, que bom, né? Ele é um livro muito forte, assim, então muito. Mexeu muito comigo. As pessoas às vezes vêm me pedir desculpa porque ainda não terminaram o livro. Ai, já estou há 3 meses, mas é porque é muito bom, eu tenho que parar, tenho que respirar. Verdade. Falei, gente, tá tudo bem, vão no tempo de vocês, porque eu também levei 3 anos para escrever esse livro. Não era fácil. Então, o livro novo, por exemplo, tem momentos que eu sento assim, eu falo, gente, eu quero passar 2 semanas longe desse livro, que eu não tô aguentando. Nossa, porque ansioso já. Que bom. Adoro esses momentos porque da leitura. Quando eu vou escrever, eu sento para escrever e tudo mais, eu sinto que eu estou entrando naquele lugar. Às vezes eu fecho o olho, eu vejo aquele ambiente onde se passa a história, né? E eu sinto a minha narradora, começo a entender que eu estou atuando, que eu sou ela enquanto eu estou escrevendo. Então, eu sinto muito as coisas, intensamente, assim. E isso acaba criando uma verossimilhança para a história. E muitas vezes as pessoas acabam perguntando se é uma coisa da minha vida, se é... Mas é porque eu me coloco ali, eu realmente crio e faço com que as coisas sejam mais verossimilhantes possíveis, assim. Sim, não, sem dúvida. E o Flor de Gume traz muito isso. E aí eu queria te perguntar, até porque o texto é denso, né? Como você mesmo comentou aí, tipo, a gente precisa respirar em alguns momentos mesmo para voltar para o texto, no ótimo sentido, inclusive, de tão maravilhoso que é, mas que ele realmente é um texto forte, não pesado, forte, eu acho. Sim. A palavra. E eu queria te perguntar para escrever textos densos, mais densos como esse, como que você já comentou que no seu próximo livro também tem essa carga. Você precisa de um lugar para isso? Ou essa história vem independente de onde você estiver? Ou você precisa de um momento de concentração assim absurda para mergulhar nessa história? Eu não preciso de concentração assim, que 100%. Inveja. Eu escrevi o Flor de Gume no metrô. Tipo isso. Porque, assim, esse livro, como o novo livro, como tudo que eu escrevo, eles são escritos no meio do caos que é a minha vida. A minha vida é um caos, porque eu sempre tive profissões em que eu não tinha só aquela profissão, né? Por exemplo, jornalista. Jornalista tem que fazer 1000 coisas, entendeu? Verdade. Antropólogo. Meu Deus do céu! Do que vive? Como respira? Então, assim, eram várias coisas. Já tinha uma profissão quando tinha 7 anos de idade. Eu já era. Já era. Entendeu? Já era dona de jornalzinho. Exato. Era tipo isso. Então, eu aprendi muito, assim, com... as mulheres da minha família, que era você precisa fazer aquilo que você precisa fazer. Você não é muito assim de estourou um cano na tua casa e você vai ficar, ai meu Deus, porque estourou esse cano, eu não mereço que estourou esse cano. Não, vamos arrumar, bora botar pano nisso, fita, vamos dar um jeito. Então eu sempre pensei na escrita assim, a palavra passa por debaixo da porta, a palavra sempre dá um jeito. Então eu sempre escrevia no ônibus, Flor de Gume foi no ônibus, em várias cidades que eu me mudei. E aí eu escrevia... Qual foi o lugar mais estranho que você já escreveu? Você pode falar. No banheiro da redação. Enquanto eu era jornalista.
ali no celular, Sim, quietinho. sim. Boa. Nossa, várias vezes. Eu fazia meu trabalho, corria, e aí eu não tinha, por exemplo, computador em casa, aí usava o computador do trabalho, usava o computador da universidade. Tinha não sei quantas cópias de xerox da universidade, que era para fazer xerox dos livros, né? Tinha direito a tantas páginas. Aí eu usava essas páginas para fazer zine, para fazer plaquete, né, que chamam e tal, independente, para publicar minhas coisas. Então eu sempre brinquei que eu sempre fui uma hacker, né? Eu sempre hackeei as coisas. Então hoje em dia quando o hacker nem tava na moda. Exato. Então hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma mesa, eu sempre falo sobre isso, a primeira mesa, realmente mesa, materialidade para escrever, eu comprei aos 30 anos pela primeira vez uma mesa, que era a minha mesa de escrita. Foi emocionante esse momento, que foi o momento em que foi da metade para o final da escrita do Flor de Gume, que eu comprei essa mesa num brechó velho, assim, era uma mesa de escritório detonada, e eu reformei, e aquilo me emocionou muito, e disse, agora eu tenho uma mesa. Foi um momento muito louco da minha vida. Hoje já tenho uma outra mesa, super bonitona e tal, que o Flor de Gume também trouxe, né? Mas eu ainda tenho aquela coisa de, eu tô aqui, aí eu tô no celular. As pessoas acham que eu tô, sei lá, jogando, que eu sou a viciada. E aí, às vezes, eu até respondo mensagens rápido, porque eu tô escrevendo no celular. Eu não sei, quando chega à noite, no escuro, assim, aí eu fico ali no celular, já escrevi capítulos inteiros no celular. Nossa, é incrível. Então, assim, não tem isso pra mim. É em qualquer lugar, a qualquer hora. Ficou claro que é qualquer lugar mesmo. Meu Deus. O que me deixa ainda mais orgulhoso, assim, do trabalho, porque é um trabalho tão incrível, assim, de tanta inspiração, né, de tanta profundidade no que você tá se propondo ali a escrever, que o que me deixa emocionado até de saber que você escreve isso num trem, no metrô, em qualquer lugar, né? Assim, quando a gente lê, parece que você entrou numa cápsula para escrever aquilo e depois saiu, assim, sabe? A sensação que a gente tem. Bom, falando do Flor, você citou aí, né, que são histórias de mulheres, as histórias das mulheres estão sempre muito presente aí na sua obra, no seu trabalho. Quem são suas grandes referências hoje, assim, no cenário contemporâneo de mulheres escritoras? Nossa, deixa eu tirar aqui minha lista. Algumas. Não, mas algumas que eu acho que não só são referências de escrita, mas eu acho que também tenho muito uma referência a como essas mulheres se posicionam politicamente. Não vejo que a escrita está dissociada de uma posição política. Eu sou dessas que eu acho que sim, está tudo conectado, né? Mas você já deixou de ler alguém por atitude pessoal do autor? Já. Pode falar quem? Depois, Tá bom. Mas acontece, eu acho que me machuca, me Entendi. magoa mais do que qualquer outra coisa, Sim. assim, né? Não. E aí eu falo, talvez tenha autores que eu não queira conhecer só para continuar gostando dos livros. Essa é uma boa estratégia também. Sim, acontece. Sem dúvida. Mas quem são essas mulheres aí? Eu não posso não citar, assim, com certeza tem que citar Jaridia Arraes, Sim, né? maravilhosa. Além de ter sido a minha editora, né? Mas não só por isso, mas antes de ser minha editora, minha amiga, a Jaride era uma das minhas autoras favoritas antes de eu conhecer, né? Então, quando eu conheci a Jaride, assim, foi um impacto muito grande para mim, porque foi um momento em que parecia que eu estava saindo daquela proposta, daquela ideia que a minha amiga falou dos autores mortos para autores vivos e mulheres, né? Sim. Então, acho que grande parte das autoras que me impactam muito vieram também da minha proximidade com mulheres. Eu tive uma professora no doutorado, que era uma professora de literatura, a professora Tânia,
que ela me apresentou várias escritoras. Eu levei para ela um rascunho do que era o Flor de Gume, ela leu, falou, nossa, que bonito isso que você está escrevendo e tal. Aí ela falou, eu acho que eu vou te apresentar aqui alguns livros que você vai gostar. E eu não conhecia, assim, né? E aí ela disse assim, olha, você tem que ler Jari de Arraes, Natália Bosch-Pollet. E ela me apresentou o Amora na época, né? E não, aí, aula, né? Já começa com aula. Aí eu li tudo aquilo, fiquei, assim, maravilhada. E é muito doido, porque essas mulheres são hoje referências para mim, além de a gente ter construído uma amizade também, né? Não só uma amizade de trabalho, mas uma amizade para a vida. Legal. Né? Pessoas que eu admiro, assim. Tem autoras do Pará também, que são grandes referências para mim. Demais. Que estão vivas, estão produzindo. Roberta Tavares, Paloma Franca Amorim. Ótimo. Né? Elas são referências para mim, são referências vivas que eu posso me conectar, conversar, trocar, estão publicando. Perfeito. Né? E acho que uma autora que eu amo de paixão, a Conceição Evaristo. É maravilhosa. Sou apaixonada, a forma como a Conceição tem essa leveza e essa densidade. Exato. Que eu me conecto muito, assim. Sim. Eu acho muito importante a gente falar sobre coisas que são densas, mas com uma leveza. Sim, né? Sem dúvida. Não deixar a poesia de lado. Sim. Também. Acho que a Conceição tem isso que eu acho admirável. Sim, sem dúvida. E mulheres... é verdade mesmo, né? Ela tá sempre ali falando de coisas muito densas, sim, mas você não fica com aquela sensação que você tem que ir pro banheiro chorar, né? Tipo, não, ok. Eu sinto que todas essas mulheres, elas têm uma coisa... Tem outras também que eu acho que me impactam muito, que é a Aline Bey. Sim, é uma dúvida. pessoa que eu amo muito, a escrita, a pessoa dela. Eu acho que a gente se conecta muito. Inclusive, a gente já fez eventos juntas. Falando, nossa, a gente pensa muito parecido, tem um jeito muito parecido com essa coisa da poesia, assim, que é muito forte para mim e para ela. Teatro, né? Essas outras referências, né, com performance. Então, a gente trocou e troca muitas figurinhas em relação a isso, né? Sim. Também gosto muito da Gabriela Soltello, que nossa, maravilhosa. Escreve de uma forma, eu acho assim, ela é muito forte. Muito. A gente lê o livro e fala, nossa, peraí. A Gabriela tem que deixar um pouco. Tem que deixar e respirar, assim, né? Então, eu tenho muito prazer em dizer que eu convivo com essas mulheres, né? Que eu aprendo com elas, são grandes referências para mim. Sim, maravilhoso. Olha, só trouxe referências ótimas, que eu também mega concordo com todas elas. Sou muito fã de todas elas. Você já tem um livro preferido desse ano? De tudo que você já leu esse ano? Deixa eu pensar. Ai, que difícil. Você achou que ia ser fácil? Eu não talvez não lançado esse ano, né? Mas que eu não, lido, não é lançado. Tá. Lido esse ano. O que você leu esse ano, que você falou. Se eu tivesse que escolher um livro 2023 que eu li, seria esse. Tá. Ai, meu Deus, que difícil. Mas eu acho que um livro que me impactou muito esse ano Ai, que doido. Peraí, deixa eu pensar, porque são vários, eu li muitos livros bons. Mas eu acho que o Perspectivas sobre o Amor, da Bell Hooks, me impactou muito, assim. Até não vou citar ficção brasileira, porque aí eu fico assim, pô, aí vou citar Mas esse livro realmente me impactou, porque enquanto eu estava escrevendo... antes de publicar a zine que eu vendi para ir para os Estados Unidos e tudo mais, eu estava pensando muito sobre... Estava lendo muita coisa de psicologia e também sobre amor, sobre as ideias que a gente tem sobre amor. E a Bell Hooks sempre me impacta muito. E nesse ano, além desse livro, eu li um outro livro que eu comprei lá nos Estados Unidos. Eu falei, eu tenho que comprar algum livro aqui para levar e tal, né? De lembrança. E eu comprei um livro que eu acho que ainda não está publicado no Brasil, que é um livro que ela fala sobre escrita. E tem um capítulo que eu tenho usado muito nos meus cursos, que fala sobre escrever na escuridão.
a escrita dentro da escuridão, né? E eu acho esse capítulo muito interessantíssimo bonito. Isso. Que a sombra, a gente escreve com a nossa sombra, não contra a nossa sombra. Né? Coisa linda. E entender que a sombra diz muito sobre o percurso do autor. Existe sempre um tema para que a gente possa trabalhar, não ter medo desse tema, e talvez o medo seja essa bússola para encontrar um tema. Porque todo autor tem um tema pelo qual roda ali. Tem, né? verdade, tem sim, verdade. Mas interessante, muito, muito bacana você trazer a referência aí da Bell Hooks, porque também é outra que tem um trabalho maravilhoso, né? Sim. E esse livro, então, tem que trazer para o Brasil. Pois é, esse livro é maravilhoso. Rápido para ser traduzido aqui pra gente, né? Sim, e tem a apresentação, a orelha da Toni Morrison. Ontem, por favor. Exato. Não sei qual editora que tá trazendo os livros da Bell pra cá, se é a HarperCollins, não sei quem que é. Ai, não, eu acho que é... Não, é verdade, acho que é outra... Porque o layout é diferente, É uma outra editora. Mas enfim, a editora que tá trazendo a Bell Hooks pra cá, que já trouxe vários, que também pensa em trazer esse, porque né? estão sendo muito publicados vários livros sobre escrita, mais da perspectiva de mulheres. Sim. Então, acho que esse livro, assim, é um livro que eu amei. Demais, maravilhoso. Ótima referência também. E qual que você abandonou? Ai... Que difícil, ele tá me colocando num lugar assim. Eu tentei dar uma chance para livros assim de IA, né? Young Adult. E eu acho que eu não consegui ir muito pra frente, assim. Não contra, não vão me matar aí na internet, mas é porque eu tenho alguns gêneros favoritos na literatura, né? Não digo de escrever, mas como leitora, né? Então eu gosto muito de ler literatura brasileira. Sim. Hoje em dia eu já li muitos clássicos, então eu acabo não revisitando muito e tento ler muito mulheres da América Latina. Por exemplo, eu tô apaixonada, acho que dentre os livros também que eu posso citar, que eu gostei muito, que eu li esse ano, tá aí, é Os Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Poeiro. Que é de onde? É da editora Moinhos. Sim, foi traduzido. mas ela é de onde? Que país? Eu acho que ela é equatoriana, olha, se eu não me engano. Tem que verificar. Não, tem muita coisa boa da Argentina, de escritoras mulheres, inclusive. Tem muita coisa boa da Colômbia, né? Eu posso estar errando, mas eu acho que é equatoriana, mas é Latinoamérica. O próprio Chile, da Isabela. Ela é a Maria Fernanda Poeiro. E que elas têm um outro livro também, que no ano passado me impactou muito, se chama Rinha de Galos. Que a Fernanda, a Maria Fernanda, ela vai trazer uma coisa que é o horror feminista. Que as coisas que as mulheres passam, por si só, elas já estão dentro do que é o horror, né? O terror. Sim, sem dúvida. Não, elas já nascem nisso, né? Infelizmente, né? Exato. Então, apesar da gente acho que a gente evoluiu em algumas coisas, mas tem outras que ainda são muito terríveis, né? Isso. As meninas não querem sair de casa para pegar o metrô. Exato. É simples assim, não precisa ir muito longe. Né? Porque são sempre molestadas dentro dos trens, a gente sabe disso, né? Infelizmente, a gente ainda está tendo que conviver com esse tipo de violência aí. Você citou os clássicos. Qual o grande clássico assim para você, do ponto de vista pessoal e até que influenciou na sua escrita? Se é um só ou se são dois, também pode citar. Bom, tem vários assim que me impactaram muito, mas eu acho que quando eu li os diários da Sylvia Plath, me impactou muito. Foi algo que eu considero um clássico para mim, que na adolescência foi um Mochileiro das Galáxias. Que são vários livros, e esse é o primeiro livro de uma saga, né?
E me impactou muito, apesar de eu não ser uma pessoa que escreve ficção científica, mas eu sempre gostei de ver filmes, ler coisas relacionadas à ficção científica. E quando eu era adolescente, eu li esse livro e tinha essa coisa de a Terra vai acabar, o mundo vai acabar, vamos para outra galáxia, outra outros dimensão. planetas, e você entender que existe muitas coisas para além do que é a vida na Terra, né? Isso me impactou muito, porque Demais. o livro era um livro considerado um pouco adolescente e tal, mas era um livro que me trouxe essa perspectiva, né? De outras dimensões, né? E tinha uma referência nesse livro ao Bob Dylan. E aí eu, através do livro, comecei a ouvir o Bob Dylan e aí me conectei com as letras, eu traduzia, começava a estudar inglês traduzindo as letras do Bob Dylan. Então eu sempre gostei muito, porque nas letras eu vi que ele estava falando sobre pessoas que trabalhavam em fábricas, pessoas que não tinham dinheiro, agricultores, e eu pensei ali, isso aqui me chocou, assim, porque eu pensei, nossa, dá para fazer poesia falando sobre trabalho. Aquilo era novo para mim. Se dá para fazer música falando disso, dá para fazer outras coisas também, Exato. né? Acho que esse é o ponto, né? E aí eu acho muito bonito falar que o livro, por exemplo, não é pesado, ele é denso, né? E ao mesmo tempo tem uma leveza. Sim. E acho que isso era bonito nas coisas que eu lia. E quando eu comecei a ouvir Bob Dylan na adolescência, isso me bateu muito, assim. Demais. Eram referências que acabaram me formando, assim. E também em casa, a minha mãe gostava muito de poesia. Então, eu tinha muito contato com Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina. Nossa. Então, ficava lendo essas coisas. Era uma salada de referências, né? Então, é isso, assim, muito dessas coisas foram me formando. Sem dúvida. Aliás, excelente formação, né? Vamos combinar os nomes que você trouxe aí, por isso que você é quem você é, sem dúvida. Na verdade, é consequência, eu acho, desse trabalho. Mo, e aí, falando especificamente aqui do Flor, que é esse livro aqui maravilhoso, incrível, eu amei demais. Todo mundo que lê esse livro também acaba comentando comigo, me indicando e tudo. Ah, que bom! Não, é super mesmo, assim, eu acho que pra mim ele tem um outro formato de um livro de contos, ele tem um outro conceito, e eu acho que isso impactou muito as pessoas. E talvez também por isso que, né, você tenha chegado ali no Jabuti. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, assim, o que o Jabuti mudou na história do livro e na sua história, assim. Nossa, toda vez que eu penso nessa premiação, eu me emociono. Porque o Jabuti não era algo que era meu sonho. E eu sempre falo que o meu sonho, ele se tornou meu sonho depois que ele se realizou. Você só descobriu depois. Eu só descobri depois que era meu sonho. Depois que eu ganhei o Jabuti, que eu descobri, maravilhoso. Nossa, era meu sonho. Porque eu não tinha muito essa ideia assim, eu quero ganhar um prêmio. Né? Você só queria 10 pessoas lendo seu livro, veja você. Exatamente. Eu só queria assim, publiquei, alguém leu. Entendeu? Já posso ir embora desse mundo. E aí, o Jabuti, ele só trouxe coisa boa pra mim. Por favor. Eu quero morrer bem velhinha, por favor, agradecemos. Mas o Jabuti só trouxe coisa boa pra mim. Legal. Assim. Primeiro porque ele conseguiu, o prêmio ele faz com que você, claro, as pessoas queiram saber quem é você, queiram procurar o livro, né? Então, muitas pessoas compraram o livro, buscaram o livro, começaram a me seguir. E nisso aí eu fui parar em vários lugares, né? Dando entrevistas e tudo mais. E uma coisa leva a outra. Porque aí eu consegui, por exemplo, passar num edital para ser distribuída nas escolas públicas. Olha, em que São demais, Paulo. demais. Né? Eu
Aí, com o prêmio também, com toda essa leitura das pessoas, aí recebi esse convite para ir para Harvard, né, para ir para Boston, e lá... Que foi uma experiência incrível, sem dúvida, né? Foi maravilhoso, assim, as alunas lá, lendo a tradução, né, a tradutora fez e tal, e lendo em inglês, eu fiquei, meu Deus, que bonito, né? Que lindo, assim, que maravilhoso. porque eu achei muito lindo, no sentido de que elas se emocionaram, e aí mais uma vez eu provo o meu ponto da tal da regionalidade e tal, né, de ser entendida, são sentimentos humanos e universais, né, que estão aí. Então, e para isso não tem barreira, né? Nem dentro do Brasil e muito menos para fora dele, exato, né? É claro que elas perguntaram algumas coisas sobre a alguma Amazônia, palavra, né? Alguma coisa, mas... Perguntaram, mas assim, isso não impediu delas entenderem o que era o livro, né? Exato. Isso aí foi muito forte, assim. Sem dúvida. E o título sempre foi esse? Sempre foi esse. Que você falou, né, que apresentou para a professora lá atrás, quando estava no início. E aí na hora eu fiquei pensando, eu falei, nossa, nessa época já tinha o título. Já tinha o título, porque enquanto eu estava escrevendo, aí na metade desse tempo de escrita, eu entendi que era esse título. Porque eu pensava muito em plantas, né? Quando eu estava escrevendo o livro, me vinham muitas plantas na cabeça para vários contos, tanto que alguns contos têm nomes de plantas. Então, nessa época, eu estava obcecada por estudar todo tipo de planta, né? E eu também estava resgatando a proximidade com mulheres herveiras, né? Que isso era algo importante para mim. Então, eu estava muito conectada a esse tema. E aí eu comecei a pensar, nossa, todas essas histórias estão lá dentro, numa floresta. Existe uma floresta, um lugar, que é uma floresta urbana também, é um lugar. Eu comecei a materializar tudo isso. Entendi. E aí veio uma ideia de que eu estava criando uma flor. Porque eu li E isso eu nunca contei em nenhum lugar. Olha, primeiríssima aqui. Que eu li um poema do Carlos Drummond de Andrade, que, se eu não me engano, está na Rosa do Povo, acho. Está. Que é sobre a flor que fura o asfalto. Aquilo me impactou muito. E aí eu ficava pensando realmente sobre essas plantas, essas flores, que às vezes a gente vê, tá nascendo de dentro da pedra, literalmente, na né? pedra, num prédio, entendeu? Sim. Realmente rompendo esse asfalto. Exato, maravilhoso. E aquilo me impactou e eu pensei, é isso. Esse livro, esse momento da minha vida de escrever é um rompimento também. Sim. Então, é uma flor que está rompendo o asfalto. E aí eu comecei a pensar, mas como é essa flor? Essa flor é uma flor também que ela ataca. Ela ataca, mas ela ataca porque ela quer se defender. Ela não está atacando por atacar. E aí fiquei pensando, ataca como? É a faca, é o facão? Quais são as armas, a peixeira. Todas essas armas, assim... E que me lembravam muitas coisas da Amazônia também, né? Sim. O corte das árvores, né? Da seringa e tudo mais. E fiquei pensando. E aí cheguei no gume, que é a parte que corta da faca. Então, é essa flor que tem uma parte que corta. E corta para se defender. O ataque também está relacionado à defesa. Sim. Então, ela não é qualquer flor. Ela é a flor de gume. Maravilhoso. Excelente história. E aí, por isso também que o título já vem lá de trás. Ele não foi sendo construído. Exato. Né? Ele, na verdade, ele está na ideia já, né? Ele já está na ideia, seminal ali. Perfeito. E as pessoas sempre... Algumas pessoas me perguntavam assim, mas onde nasce essa flor? Qual é o lugar do Brasil? Qual é o lugar do interior do Pará? Eu achei isso muito interessante. Eu falo, essa flor, eu respondo assim, às vezes brincando, essa flor foi criada por uma grande bióloga chamada Monique Malcher. Maravilhoso. E você falou bastante de flor aí, né? Se você tivesse que definir um cheiro pro flor de gume, que cheiro que seria? Eu acho que de patchouli com lama. Boa. Porque tem esse cheiro gostoso, esses momentos bons, mas a lama eu sinto que é... E na lama também crescem flores. Sim.
e rompem Ela tem coisas. doce, mas ela tem um pouco de acidez também, né? Acho que ela tem essa mistura ali. Sim. Interessante. Tanto nos verdes do livro, né? Eu brinquei com esses tons de verde, né? Nossa, isso ficou lindo. Da isso. capa Ficou e tudo mais. Que é, isso. se você. Porque tem uma coisa que é o verde, se você se aproxima muito de um certo tom, é um tom de verde que pode ser a podridão. Uhum. E um tom mais aberto, quanto mais aberto, é uma esperança, né? Interessantíssimo. Tem um trecho aqui dele que quando eu estava lendo, eu destaquei e eu queria ler aqui pra gente. Para te perguntar na sequência, o trecho fala assim, abre aspas, e não demorou muito, a gente se casou, você, eu e as palavras todas. Todo dia era uma preparação de pote com erva para curar tudo quanto a gente era. E escrevi o nome dos milagreiros remédios, tudo com letra perfeita. Quando as feridas me apareciam, era com palavras e plantas que você me curava. Eu acho lindo isso e eu queria te perguntar... Nossa, fazia hoje, tempo que eu não ouvia assim. Eu fiquei emocionada. Você tem se curado mais hoje em dia com plantas ou com palavras? Eu acho que com as duas, porque eu vejo que as palavras, elas são minhas plantas. Eu não sou muito boa com plantas, como a minha avó era, minha mãe é ótima com plantas, assim. Mas elas também eram... A minha mãe né? Porque tá viva, graças a Deus. Amém. É muito boa com palavras também. E às vezes eu vejo muita beleza na forma como minha mãe fala as coisas. Eu acho que ela é uma grande referência literária para mim. Que às vezes ela tá falando coisas, conversando coisas cotidianas comigo, e eu ouço e penso, meu Deus, isso é um poema. Ela acabou de falar um poema. É muito bonita a forma como ela se expressa. E é algo que eu acho que eu pareço muito com ela. E Demais. não é uma coisa que agora eu vou ser poética. É naturalmente, é brincando. Isso faz parte de mim, né? A palavra faz parte. Então eu sinto que tem essa mescla. E eu sinto que tem essa planta dentro de mim e que sai e se retrai, sai e se retrai. Igual as minhas plantas em casa, que quando não tem sol, São Paulo, e aí as bichinhas estão quase... É verdade, as minhas também. E aí, de repente, eu falei, faz essa aqui sol, não levanta mais, não. De repente ela se levanta, fica altiva. Exato. E eu sinto que eu sou assim também. Que maravilhoso. Enquanto eu tô escrevendo, aí eu entro numa parte bem profunda de mim, parece que eu não vou me levantar, e de repente eu acabo um texto, um livro, e eu me levanto de novo. Demais. Então eu acho que eu sou essa planta. Que maravilhoso. Que ela se levante cada vez mais. E aí, falando em planta, que essa planta continue cada vez mais viva, essa planta Monique. A gente está finalizando aqui, obviamente, pelo nosso tempo aí. Maravilhoso o papo, adorei demais. Eu queria aproveitar esse gancho dessa Monique viva aí, para você falar um pouco do livro que você está escrevendo. O que você pode contar pra gente dele? Tem data? Vou botar pressão mesmo. Não. Que ainda fiquei mais ansioso depois do que você falou, que você tem que respirar. E eu já quero ler esse livro quanto antes. Então, o livro novo não tem data ainda, né? É um romance, né? É um romance, o que eu posso dizer que é um romance, e que ele vai se passar em Manaus, na década de 90, né? Tem alguma coisa a ver com ambientes de ocupação. É o que eu posso falar. É o máximo que eu posso falar. Mais do que isso, jamais. Não tem data, mas... Interessante. Eu adoro ocupação, tá? Eu como uma boa... Eu adoro. Sim, tem muitas coisas a se discutir. Substantivo e o verbo. É um mundo que tem dentro dessa palavra, né? Sim, muito. E é uma questão brasileira, né? De muito tempo atrás, né? Não, e dos espaços... que principalmente as mulheres precisam ocupar, né? Também tem tanta coisa nesse aspecto, né? Sim, muita coisa. E eu queria muito que fosse com essa perspectiva do norte, né? Legal. Que é algo que é próximo de mim também, né? E que eu
quero escrever muitos livros que se passam no norte, tudo que bem. Venham muitos. Que venham muitos. Se todos vierem próximo do Flow de Boom, a gente já está muito, muito feliz aqui, você pode ter certeza disso. Super obrigado aí, a gente está chegando aqui no final, mas eu queria te agradecer demais estar aqui com a gente, parabenizar pelo Flor e dizer que a gente, obviamente, já está super ansioso aí pelo seu próximo trabalho. Parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí pela literatura, por ser você, por estar trazendo essas referências para a gente, por estar construindo o que você está construindo para a indústria, para as pessoas e tudo. Então, super obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, estou te acompanhando aí demais aí nas redes e tudo. E assim, é só elogios de verdade mesmo, que você está fazendo um trabalho brilhante aí por essa literatura contemporânea que está tão vibrante, para a nossa felicidade, está tão vibrante, com escritores maravilhosos, com histórias lindas, com ideias, com gente que tá pensando à frente. Então, e obviamente que você faz super parte desse cenário, sem dúvida. Então, super, super obrigado aí mais uma vez. Nossa, eu que te agradeço pelo convite. Estou muito emocionada, porque eu sempre penso nos espaços, nos lugares, que esses lugares são ocupados por várias pessoas, né? Aqui já se sentaram várias pessoas que também ocupam um espaço muito grande no meu coração, na minha vida, sim, né? Como referência. E acho que esse encontro através do livro, né? O nosso encontro através do livro é muito bonito. Sim, sem dúvida. E acho que a palavra faz isso, a gente se encontrar. E o livro é isso, a literatura é isso. As pessoas, para mim, eu escrevo para eu encontrar o outro, para eu sair da minha solidão também. Maravilhoso. A literatura é conexão demais, né? A palavra conecta, a literatura conecta e... Exato. Enfim, e é por isso que a gente está aqui. Foi por conta dessa conexão linda aí que a gente chegou nesse encontro aqui. Então, super, super obrigado aí, tá? Pelo seu tempo, pelo papo delicioso. A gente vai fazer uma parte 2 quando você lançar o romance, para você vir aqui contar dele. E capricorniana que eu sou, eu falei, não tem data, mas eu já coloquei na minha cabeça, ano que vem eu vou lançar esse livro. Esse livro vai sair o ano que vem. Sim. Maravilhoso. Gente, super obrigado aí pela audiência. Não deixa de seguir o canal aqui, para toda vez que a gente vê episódios como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. Não deixe de comentar aqui também o que acharam do episódio, sugerir novos autores para a gente trazer aqui para a pauta. Não deixa de seguir a gente aí também nas redes sociais. A gente está o tempo inteiro soltando novos conteúdos, cortes desses episódios que a gente tem gravado aqui, dos episódios mais longos. Então, a gente está o tempo inteiro produzindo. Já tem episódio novo aí para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê. Beijo.